A filosofia propõe buscar a verdade, mas não de uma forma qualquer. Ela quer buscar a verdade de todas as coisas, usando para isso apenas os elementos que se permite: a razão, o pensamento, a lógica, a observação de fatos. Tudo para buscar a causa das coisas. A filosofia é uma busca de conhecimento e não conhecimento já dado. Nela, você verá que é essencial saber como se faz para procurar respostas ao invés de decorá-las. Há uma relativa unanimidade quanto ao ponto de início da filosofia. É muito comum ler nos livros que a filosofia nasceu na Grécia por volta do século VI a.C., ainda que Tales de Mileto seja considerado o primeiro filósofo. Se dissermos que a filosofia tem início na Grécia, devemos necessariamente concluir que antes de Tales de Mileto as pessoas não filosofavam. Os gregos, assim como os outros povos, também possuíam sua própria visão de mundo. A diferença, porém, é que os gregos começaram a usar uma maneira um pouco diferente para responder às questões sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Eles não apenas imaginavam, mas tentavam obter respostas de forma filosófica ou científica. A filosofia é um pensamento e uma reflexão, mas não é qualquer tipo de pensamento e reflexão. Enquanto os outros povos tinham suas religiões, mitologias e conhecimentos, os gregos começaram a tentar obter um conhecimento filosófico ou científico do mundo. Para eles, era preciso não só apenas saber das coisas, mas saber o porquê das coisas. Quais eram suas causas, suas origens, as razões e as circunstâncias que as fizeram ser daquela maneira. A filosofia requer um conhecimento mais rigoroso do mundo, e a razão é ferramenta fundamental para se atingir esse objetivo. A filosofia grega surge como rompimento com o pensamento mitológico, ou seja, seu caráter é tão original que quase nada tem a ver com a mitologia. Nessa interpretação, a filosofia e mito não se misturam, visto que há ruptura clara e determinante. Dessa maneira, a filosofia surge como manifestação essencial original do pensamento. Por outro lado, temos uma ideia que defende que a filosofia é um desenvolvimento contínuo do pensamento mitológico. Nela, a lógica surgida no mito simplesmente perde seu caráter fantasioso para ganhar uma linguagem mais clara e menos religiosa. Apesar de certas diferenças entre mito e filosofia, essa teoria afirma que a filosofia apenas usa de uma nova linguagem para discorrer das mesmas coisas que o mito já falava. Para o filósofo alemão Friedrich Hegel, de 1770 a 1831, há uma diferença básica entre filosofia e pensamento mitológico ou religioso, que é fundamental. A filosofia oriental, como ele chama as religiões do Oriente, China e Índia, diziam que a verdade é o absoluto indeterminável. Isso quer dizer que a origem do universo, ou a força que o criou, ou ainda o lugar que a verdade está, não pode ser determinado. Para o pensamento oriental, portanto, as coisas que vemos no mundo não são verdadeiras, e a ideia ocidental de que existe uma coisa singular é uma ilusão. Não existem indivíduos, existem apenas o todo absoluto, o indizível. A diferença, segundo Hegel, é que a filosofia ocidental afirma que não há uma coisa indefinida, indeterminada, indizível. Há coisas que podem ser determinadas, pensadas, pronunciadas e conhecidas, e essas coisas são reais. E o princípio de tudo, o agente criador de todas as coisas, criou-as como coisas individuais, que podem ser conhecidas. Ainda segundo Hegel, a filosofia surge na Grécia porque há desaparecimento da sociedade patriarcal e o surgimento das cidades livres organizadas por lei, já que para ele não se pode separar o surgimento da filosofia, da criação da democracia, da política e da lei. Assim, o surgimento da filosofia se daria a partir de uma série de condições históricas. Para o historiador inglês George Burnett, de 1863 a 1928, a filosofia apresenta
uma fundamentação totalmente nova, baseada na lógica e na razão. Ele afirma que a mitologia não fazia questão de esconder suas contradições e alegorias desprovidas de lógica, porque, justamente, não percebia a importância de um conhecimento lógico e de uma necessidade de argumentar suas posições. Além disso, a mitologia sempre quer explicar algo que já aconteceu. Conta histórias do passado. Segundo Burnett, a atitude da filosofia é totalmente diferente. Ela deseja um conhecimento do presente, além de construir hipóteses e teorias para explicar o mundo. Espera encontrar um conhecimento por causa e não por crença. Assim, a filosofia é um fenômeno essencialmente grego, porque só esse último tinha espírito de observação e poder de raciocínio. O alemão Werner Jaeger, de 1888 a 1961, tem opinião diferente de Hegel e Burnett. Para ele, a filosofia nasce do mito de tal modo que o começo da filosofia científica não coincide com o princípio do pensamento racional, nem com o fim do pensamento mítico. Ou seja, já no próprio mito existe uma semente de razão. Nos textos de Homero, Ilíada e Odisseia, os deuses são antropomórficos, têm forma humana, não são tão misteriosos e distantes. Tornar humano os deuses é o primeiro sinal de que o grego quer transformar a divindade em algo familiar, próximo ao seu próprio mundo, para que assim possa compreendê-lo. Dessa forma, o mito é visto como um primeiro sinal de racionalização, ou seja, é o exato momento anterior ao nascimento da filosofia. F. M. Comfort, de 1874 a 1943, estudioso helenista britânico, diz que a filosofia simplesmente retirou o elemento fantástico do mito em termos de linguagem, colocando no lugar algo mais secular, com palavras sem conotações mitológicas. A filosofia seguia, sim, as mesmas questões propostas pela mitologia. A mitologia é uma história que, por meio de alegorias, tenta compreender o universo. Sua característica própria é o que a limita. Por ser alegórica e metafórica, é preciso que se escolha acreditar em sua história. É necessária a adesão ao mito para que ele faça sentido. Por outro lado, a linguagem filosófica tenta adquirir um conhecimento de caráter lógico, passo a passo, mais lento e seguro. A filosofia abre mão da referência metafórica, da associação e da comparação. Ela quer conhecer as coisas exatamente como elas são, sem nenhuma interferência de terceiros e sem que haja necessidade de se acreditar naquilo. Não é mais preciso acreditar ou deixar de acreditar simplesmente porque faz sentido. A filosofia vai se perguntar, então, se o universo poderia ser controlado por entidades tão inconstantes em seus sentimentos e ações como o próprio homem. A antropoformização dos deuses foi, portanto, um passo necessário, mas não suficiente para que os filósofos gregos compreendessem o mundo. Porém, para a filosofia, a origem de tudo deve ser impessoal, lógica, estável e compreensível, e a linguagem deve buscar essa origem. Para compreendermos melhor a filosofia que nasce na Grécia, vamos expor as características principais desse pensamento, com termos importantes para a fundamentação do estudo dos principais filósofos desse período. Logos, a palavra grega que possui vários significados: pensamento, inteligência, razão, faculdade de raciocinar, fundamento, causa, princípio, motivo, razão de alguma coisa e também discurso racional. Portanto, a filosofia, principalmente a grega antiga, quer encontrar o logos do universo, a causa racional de tudo, fazendo para isso o uso do próprio logos, ou seja, um argumento racional. Physis quer dizer basicamente natureza. A semelhança com a palavra física é razoável, mas physis
está mais relacionada à força responsável pelo surgimento, transformação e morte dos seres. Também quer dizer natureza do ser, isto é, sua característica própria. Arqué, aquilo que está à frente, o princípio de tudo. De forma geral, a filosofia toma essas posturas. Primeiro, caráter crítico. Não se deve tomar nada como verdade antes da investigação. O caráter crítico não quer dizer criticar tudo e a todos sem distinção, mas sim nunca aceitar uma suposta verdade sem averiguar racionalmente a questão. Segunda postura, a racionalidade. A razão é o critério de verdade, acima da crença ou da revelação mística ou poética, e da tradição. Ela deve provar o que diz. Terceira postura, conclusões. A razão não deve ser imposta, mas explicada. Deve-se convencer por argumentos e não por imposições. Quarta postura, respeito ao argumento racional. Se um argumento é racional, deve ser aceito, mesmo que sua opinião pessoal não concorde. A razão é o critério de verdade e não nossa opinião. Quinta postura, a inexistência de preconceitos. Nada pode ser colocado como sábio antes que se faça uma investigação racional. Sexta postura, generalização. A filosofia quer encontrar uma resposta geral, que sirva para o todo. Uma resposta que deve ser até mesmo universal, servindo para todos e para qualquer época. Agora, sobre as condições históricas para o surgimento da filosofia, a condição considerada principal é a criação da chamada polis, ou cidade-estado. Polis era o nome dado às cidades que se encontravam na região da Grécia. Foi em Atenas que ocorreu a criação e o estabelecimento da democracia. A democracia ateniense exigia a participação dos cidadãos nas discussões públicas. Na Ágora, algo como centro, a praça, local de reunião da cidade, havia as discussões em conjunto de todas as decisões que envolviam os assuntos da cidade. Desaparece então a figura do poder centralizador, para dar lugar a um conjunto de homens que deverão tomar as decisões pela e para a cidade, a polis. A democracia exigia que os cidadãos fossem considerados iguais para que pudessem ter o mesmo peso de importância nas assembleias, onde era preciso argumentar suas ideias e não simplesmente impô-las. Assim, a democracia passa a exigir o uso do discurso racional, o logos, para que, em conjunto, a polis fosse governada. Assim, a organização da polis virá por meio do respeito à lei. Podemos dizer que ela conduzirá a cidade. O surgimento da lei, como manutenção da ordem, a ideia revolucionária de que todos são iguais perante a lei, trouxe consequências grandiosas, jamais vistas. É por essa razão que é dito que não há como dissociar o surgimento da filosofia da criação da cidade ou estado, onde o uso da palavra racional, logos, não era apenas importante, mas essencial para a manutenção da cidade. Desse modo, política e filosofia aproximam-se pelo uso da linguagem e pela dependência condicional que a primeira tem com a última.